Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente segue aqui na Expo Inter, a gente segue aqui no estúdio Bradesco Fala Carlão na Expo Inter e eu estou recebendo aqui dois grandes amigos, amigos de longa jornada, que a gente já se encontra em tudo quanto é feira do agronegócio. Eu estou falando do Rinaldo Bachiega e do Victor Bachiega. Olha só, queridos, obrigado, viu, pela presença. Eu chamo de Bachiega, viu? É assim que o povo te chama? Perfeito, é isso aí, cara. Maravilha. Ô, Victor, você a turma chama mais de Victor ou chama de Bachiega? Como é que é? Não, a pedido do meu primo que a gente conta essa história já me chamou de Victor aqui no ar, viu? Maravilha. Ó, então deixa eu já começar por aí, porque é uma curiosidade. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para a Sheila e para o Fábio, a Sheila Bachiega, que eu entrevistei, conheci lá na Expo Forest, eu fiquei fã dela, top, faz um trabalho maravilhoso, até fiz umas fotos, uns vídeos, mandei pro Bachiega, falei, ô Bachiega, seus primos tá todo mundo aqui, eles são ali de Mombuca, região ali, pensa num povo da prateleira de cima. Eu vi lá, você acompanhou, muito né? Bom, muito bom. Um abraço para o pessoal da Bachiega, né? Pois é, pessoal. Excelente trabalho lá e parabéns aí pela empresa. Top de linha. Bom, gente, vocês já viram que aqui, ó, o nome dos primos aqui, os nomes... Vamos começar falando disso. Escuta, como é que é? Quem que vai contar, desvendar esse mistério? Afinal, vocês são primos? Como é que é? Conta, primo. Conta você. Foi engraçado essa história mesmo, Carlão. Eu atendia as grandes contas do agro, as grandes cooperativas, ia nas feiras, em razão de clientes, enfim, e conhecia o até então Rinaldo. Sabia do sobrenome, mas era novidade para mim, não conhecer ele pessoalmente. Numa feira, a gente voltando da Agroleite. Encontramos sem querer num restaurante na estrada, batemos um papo, enfim, eu fiquei com aquilo intrigado. Voltei pro escritório, em Curitiba naquele momento, e fui pesquisar. Eu lembro que minha família tinha feito um livro recente, falei, pô, pra que tem esse livro em casa? Vou pesquisar. Entendi. Tava meu primo lá. Já primo distante e descobrimos que é primo de verdade. Que maravilha, gente. Ô, gente, vocês viram aí, vocês acompanharam a entrevista que eu fiz com o Roberto França, que é o diretor de agronegócio do Bradesco, até falando com o Roberto aqui, a gente tá indo 4 anos desse estúdio Bradesco Fala Carlão, nasceu aqui em 2019, antes da pandemia, aí teve a pandemia e tal, paramos, ano passado voltamos, esse ano nós estamos então indo para o 3º ano do estúdio Bradesco Fala Carlão, e eu estava falando com o Roberto, e o Roberto me explicando, falando um pouquinho, recapitulando sobre o tema do agronegócio. O Bradesco é o maior financiador do agro brasileiro, o maior financiador privado do agronegócio. Então ele estava me explicando, não, Carlão, eu estava falando, a gente atende muito dentro da porteira e tal. Ele falou, não, é dentro da porteira, mas fora da porteira também, ou seja, é todo o agronegócio. E esses dois, o Roberto estava explicando isso, mas eu já soube o seguinte, os dois que tocam essa história de verdade, que transforma isso tudo que o Roberto falou na prática, está aqui. Eles são os dois gerentes departamentais lá do Departamento de Agronegócio do banco. Agora vou começar por você, o Bachiega, explica para mim como é que é essa divisão de vocês aí. Bacana. Carlão, dentro da diretoria de agronegócio, né, a gente tem algumas frentes e a gente sentiu necessidade no passado de fazer o quê? Atendimentos especializados para que a gente pudesse dar assessoria para o nosso time da ponta. Então, os nossos gerentes, os RMs do corporate, para que a gente pudesse o quê? Ter uma equipe especializada falando de agronegócio. O agro ele é um segmento que ele tem as suas diferenças, né? Ele tem uma complexidade, você precisa entender, você precisa estar ali no dia a dia. E dentro disso nós criamos algumas estruturas dentro da matriz, e eu fico com toda a parte que a gente dá suporte ao nosso banco de rede, ao nosso banco de varejo, ao time do Prime, né, com essa assessoria no dia a dia, para que o nosso gerente consiga ofertar o melhor produto, tenha o melhor serviço para aquele produtor rural que está dentro da porteira. Entendi. Tá, e o Victor, ele está onde? Ele está olhando exatamente as empresas, a agroindústria, as cooperativas, os frigoríficos, isso tudo está com o Victor, que normalmente a gente fala que está depois da porteira. Tá. Então, essa é um pouco dessa divisão, mas a gente realizando o mesmo trabalho. Bacana. Em par. Ô Victor, isso para mim é assim, me parece algo muito inteligente, muito prático, ou seja, você trata de maneira, vamos dizer assim, diferente
coisas diferentes, né? Pessoas diferentes. E aí, esse seu segmento é um segmento grande. Eu acho que você também precisa ter uma energia, dedicação, porque é um segmento que vem se transformando, na verdade, né? Sem dúvida, Carlão. Eu costumo dizer que é bastante relevante e complementar. Uhum. Aqui a gente, como o primo comentou, grande parte de dentro da porteira está aqui, grande parte da porteira para fora está aqui na estrutura do atacado. Uhum. E hoje o que a gente vê? Essa conjuntura toda muito interligada. Toda a cadeia de integração, a gente vê uma evolução no agro, uma tecnificação no agro. Não temos como deixar de comentar a evolução na parte de máquinas e equipamentos. Vi de exemplo aqui hoje a Expo Inter, né? Uma big feira onde tem super relevante questão de negócios na parte de máquinas e equipamentos e grandes produtores, pequenos produtores, quem está em ascensão no agro, né? O agro ele é muito constante e ano após ano o Brasil vem registrando aí boas performances dentro disso. Então a correlação do produtor com a agroindústria ela é totalmente complementar. A gente está num ano, é um ano desafiador e é importante comentar isso com vocês, porque assim, o produtor rural brasileiro, ele é muito... Ele gosta de inovação e gosta de tecnologia, na verdade, Pacheco? O nosso agro, né, nós podemos falar assim, é um dos mais envolvidos do mundo. E o nosso produtor é muito preparado para isso. Ele vem a cada ano ganhando produtividade, seja na soja, seja no milho, seja em outras culturas, né? Então, assim, é muito importante. Essas feiras ajudam muito porque, né, os grandes fabricantes trazem as novidades, né, fazem aqui as suas demonstrações e, com certeza, o nosso produtor é muito tecnificado e gosta de consumir novidade, gosta de consumir tecnologia, transformando tudo isso em produtividade, o que gera receita, gera margem, né? E faz com que ele evolua no negócio dele. Você sabe, às vezes eu brinco com os caras da indústria, eu falo, vocês aceleram, viu? Porque se não acelerar, os produtores passam por cima, não é não? Eles gostam de tecnologia. Vídeo, eu queria até pegar um exemplo aqui, por exemplo, a gente está aqui com o EAgro, que essa jornada digital, ela tem sido transformadora na rede aí, né? Tem sido realmente muito relevante, Carlão. A EAgro veio para marcar um posicionamento do banco nessa questão digital, fornecendo aí toda a solução, né, desde o produtor, que é o principal foco, mas trazendo essa cadeia de insumos, cadeia de máquinas. A gente tem essa visão, o Bradesco tem que acompanhar essa velocidade, né? E eu costumo falar que como que a gente vai atingir todo objetivo Brasil de produção. Até 2030, mais ou menos, a gente tem uma estimativa de crescimento de 50%. E isso sem abrir novas áreas, né, primo? A gente costuma falar o quanto que isso vai demandar de tecnologia, quanto que vai demandar de máquina, equipamento. Não só isso, genética. Isso é um big exemplo. O Brasil hoje é referência, como o primo comentou. E a gente tem que estar perto dessa tecnologia, perto desse avanço, para acompanhar essa constante evolução mesmo. Você sabe que eu estava conversando aqui em alguns stands aqui, ontem eu estava lá com o pessoal da Renascer, que é um stand de tecnologia, você falou de genética, eles têm uma central de genética, e a gente está numa feira onde isso aqui é latente. É latente, né? Muito legal. É muito legal você ver a genética, o julgamento na pista, e aqui os restaurantes servindo a carne, ou seja, é um negócio impressionante, né? É muito bom. A Expo Inter realmente é um grande exemplo disso, né, Carol? Tem outras feiras também dentro do calendário, mas aqui é um grande exemplo também da parte da genética, dessa parte de animais. Aqui é muito forte isso, é bem enraizado. A feira, inclusive, ela começa, na verdade, né, com toda essa parte dos animais e depois passa a ser uma feira mais da parte de equipamentos e de máquinas, mas ela tem isso no seu DNA. Então é muito bom vir aqui à Expo Inter e dar uma olhada nisso. Eu queria, para a gente ir caminhando aqui para o nosso fechamento, que eu queria perguntar de vocês o seguinte: o quanto do trabalho de vocês é um trabalho, vamos dizer assim, de educação? Até eu falo assim, o trabalho de vocês, a impressão que me dá é que vocês são dois caras que tem que, vamos dizer, formar a gente para que vai formar a gente, ou seja, replicar esse conhecimento de vocês na rede do Bradesco, que é gigante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Carol, esse é o grande desafio que acho que todas as grandes corporações têm e a gente tem lá também. Para nós é muito importante, nós temos um time com quase 100 pessoas. Lógico, eu tenho uma rede com mais de 20 mil gerentes. Então, quer dizer, você tem que ser esse replicador de informação
com qualidade. Sem isso, a gente não consegue atingir o produtor rural lá na ponta, né? O Bradesco é um banco que atende em todas as regiões do país, todas as cidades nós temos ou uma agência ou um posto de atendimento, e a gente precisa fazer com que essa informação chegue e atenda o produtor com a melhor qualidade possível, né? Hoje, como a gente falou, o agro ele é sofisticado, ele além do crédito rural, ele tem as linhas de BNDES, ele tem a linha de títulos como a CPR, que a gente está usando muito, então quer dizer, vem uma sofisticação e a gente tenta colocar isso lá na ponta, lá no dia a dia do produtor, para que ele tenha a melhor opção quando ele tem uma necessidade de fazer uma aquisição, uma necessidade de fazer um investimento dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio. Ô Victor, eu fui outro dia na minha agência lá em Tatuí, eu sou cliente da agência Tatuí, eu comecei sendo cliente da agência Alfonso Bovero, lá em São Paulo, sou cliente do Bradesco desde 1982 e eu queria que você explicasse, porque lá em Tatuí a agência tem um espaço lá gigante escrito Bradesco Agro. Como é que é esse negócio? Agora as agências estão... vocês assumiram essa história nas agências. É bacana você comentar isso, Carlão, porque a gente vem também trazendo essa questão da informação para disseminar isso. A gente tem que acompanhar a velocidade da comunicação. E falar isso com o tamanho do Bradesco requer realmente aí um grande desafio que a gente lida. Essa parte das plataformas a gente tem cada vez mais investido, insistido nesses temas do quanto que a gente precisa. Isso inclusive nas plataformas fica na vertical do Primo. E a parte do atacado já vem também desenhando unidades centralizadas de agro. Então tem uma agência agro, só um exemplo rápido, assim, Cuiabá tem uma agência focada no agro. Tem outros projetos, de repente, em outras grandes cidades. Essa, por exemplo, é mais um desses braços da plataforma para atender toda a estrutura de gerentes, mas, obviamente, para atender o produtor, atender quem está na cadeia do agro. Acho que esse é um grande ponto, uma grande mensagem que a gente tem que deixar. Como que o Bradesco está se reestruturando, está buscando cada vez mais essa expansão. Exemplo da Agro, mas também exemplo da parte física. Entendi. Né? Acho que as duas também são complementares. Sim, né, com certeza, com certeza. Eu queria que você falasse disso, porque eu já tive, por exemplo, na plataforma em Ribeirão Preto, se não me engano, visitei lá, pessoal, é tudo gente especializada, tem engenheiro agrônomo, gente que está muito pronta para atender o público, né, Refito? Carlos, essa estrutura nós criamos em 2017, nós temos aí 14 escritórios distribuídos pelo país, né, dando esse suporte para a rede. Como você disse, cada um tem pelo menos um engenheiro agrônomo, mas a gente tem técnicos, tem gente que conhece do agro no seu dia a dia. Além disso, a gente, como você viu lá essa estrutura, nós identificamos aí em torno de 1.000 pontos do banco, agências e postos de atendimento como uma rede agro, que é onde a gente tem que concentrar os nossos esforços, porque tem ali diversos produtores rurais, então quer dizer, é uma região vocacionada de agronegócio, então a gente foi lá, colocou toda uma parte de identificação visual, tanto externo quanto externo, para que o produtor também se identificasse com a gente. O banco é o maior banco privado do agronegócio, você sabe disso, nós somos um dos maiores repassadores de BNDES, e então a gente tem que fazer isso, tem que mostrar para o produtor e tem que cada vez mais atender ele melhor lá na ponta. Maravilha. Gente, o serviço é o que não falta para vocês, hein, rapaz? Pelo que eu conversei com o Roberto, vocês vão ter muito serviço ainda, mas cada vez mais, hein? É isso mesmo, e a gente está preparado para isso. O agro ele tem essa transformação, ele é muito dinâmico. Muda a resolução, vem ano safra com programas diferentes, né, Primo? Então, esse dinamismo, a gente tem essa velocidade, a gente tem estrutura para atender dentro da porteira, fora da porteira, e a gente quer cada vez mais. A gente é o maior banco privado do agro e a gente quer cada vez mais estar presente com toda a cadeia do agronegócio. Maravilha. Gente, estamos esgotados aqui. Obrigado, viu, querido? Valeu, show de bola. Obrigado. Eu falei com os dois primos aqui, o Rinaldo Bachiega e o Victor Bachega. Eles são primos, gente. Você vai mostrar esse livro pra mim, que eu fiquei curioso aqui. Vou te mandar um exemplar. É isso aí, gente. Então, obrigado pela sua audiência. Vocês fiquem aí agarradíssimos, que tem muita coisa para acontecer aqui ainda no Estúdio Bradesco Fala Carlão. Isso aqui tá sendo só o começo, essa palhinha aqui. Vocês vão acompanhar também aqui a presença. A gente vai receber aqui a diretoria executiva do banco, nós vamos receber aqui o Rocha, vamos receber o vice-presidente do banco, do conselho, enfim, tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê, certeza, no nosso próximo programa. Valeu!